Irmãos, a ceia é tão importante, a Santa Ceia é tão importante, que Jesus andou aqui na terra fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Jesus, antes de ler o texto, eu vou falar isso para os irmãos, Jesus, por onde passava, fazia milagres, sim ou não? Sim. E Jesus nunca limitou os milagres ao caráter, à honestidade, à bondade, à generosidade, à lealdade, à fidelidade de ninguém. Quem chegava comia, o fiel, o infiel, o santo, o profano, o murmurador, o adorador. Quando Jesus colocava o pão e o peixe, qualquer um podia comer. Qualquer um. O fiel, o infiel, o que gostava de Jesus, o que não gostava. Quando Jesus ia expulsar demônios, Jesus expulsava demônio de qualquer pessoa. A família podia ser boa, ruim, a pessoa podia ser perversa ou bondosa. Quando Jesus ia curar os enfermos, Jesus curava qualquer um. A pessoa podia ser qualquer tipo de pessoa que Jesus curava. Mas um dia Jesus marcou a ceia. E na ceia Jesus disse para os discípulos: nós vamos para um lugar só a gente. Os discípulos: mas por quê? Onde o senhor está? Está todo mundo. Por que na ceia vai estar só a gente? Jesus disse: porque milagre é para todo mundo, mas ceia é só para discípulo. Eu não dou ceia para todo mundo. Então, Jesus te cura. Você quer prosperar? Jesus te prospera. Você quer uma bênção? Jesus te dá uma bênção. Você quer que Jesus te liberta? Jesus te liberta. Agora você quer cear? Seja discípulo. Seja crente. Seja ovelha. Por isso que a Santa Ceia não é para todos. Talvez tenha até alguém aqui esta manhã que não vai cear. Por quê? Porque a ceia não é para todo mundo. O milagre é para todo mundo. A Santa Ceia não. Tem que ter um perfil. E essa é importante para você que gosta do Evangelho, é simpatizante do Evangelho, gosta da palavra, mas não quer ser crente. Todos os milagres estão abertos para você, menos a ceia. Porque a ceia, Jesus limita ela aos seus seguidores. A ceia é limitada às ovelhas de Cristo, do seu pastoreio. Você está entendendo? Diga amém. Salmos de número 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso e refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Toda a igreja repita comigo: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Irmão, se tem uma coisa que está acontecendo aqui nesta manhã, é Deus preparando uma mesa na presença dos teus adversários. Os seus inimigos espirituais que prometeram que você não passaria de 2021 para 2022 na presença de Deus. O inimigo que disse que você não ia durar uma semana na igreja. O diabo que disse que você era uma farsa, que você estava escondendo atrás da Bíblia. Esta manhã ele vai ter que contemplar você participando do corpo e do sangue de Cristo, porque hoje a mesa é mais importante do que a mesa de qualquer festa desse mundo. A maior festa do mundo está acontecendo nesta manhã na Mahanaim. Você está diante de uma mesa e os seus adversários estão vendo. E você sabia que o inferno sente muito mais quando vê você na ceia do que quando vê você recebendo uma quantia
um valor, um milagre. A maior ira do inferno é saber que no dia 9 de janeiro de 2022, Deus preparou uma mesa, puxou uma cadeira, chamou você pelo nome e disse: senta, minha serva. A nossa comunhão continua. Você continua sendo minha discípula, meu discípulo, minha serva, meu servo, minha ovelha. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Talvez as causas na justiça, a empresa, a saúde não está como você queria. Mas o maior triunfo que você poderia ter no início de janeiro não é suas dívidas pagas, não é sua casa quitada, não é um carro novo, não é um novo emprego. O maior triunfo de 2022 é você iniciar o ano dizendo: estou na ceia, estou crente, estou com Deus, venci mais um ano. Os meus inimigos fizeram de tudo, porque uns não passaram de 2021 para 2022 na presença de Deus. Mas Deus te deu esta graça, este privilégio, Deus te preservou. Então glorifique a Ele esta manhã, porque você está cercando a mesa do Senhor. Você está na santa ceia, meu irmão. Você é na maior festa do mundo, da história. Olha, o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O salmista sabia muito bem do que estava falando. Por quê, pastor Daniel? Porque o salmista Davi também era pastor. E ele tinha uma experiência pessoal com as ovelhas. E ele sabia que ele também era uma ovelha do Senhor. Por isso que o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e vai dizendo tudo o que acontece entre uma ovelha e um pastor. Davi, como pastor, Davi sabia que a primeira coisa é que a ovelha não se mistura com alguns outros animais. Um exemplo: o lobo é inimigo número 1 da ovelha. A ovelha tem medo do lobo, não gosta do lobo, o lobo tem raiva da ovelha. Então, o lobo é alcateia, a ovelha é rebanho. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ser ovelha. Eu preciso ser. E quem é ovelha tem? Pastor. Vamos lá? Quem tem ovelha tem? Não, vamos lá. Quem tem ovelha tem? Então eu vou colocar uma vírgula aqui só para dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos vivendo, pastora Juliana, o tempo na história de maior número de pessoas desigrejadas que já houve no mundo. Pessoas que se declaram cristãs. Eu sou cristã, eu sou evangélico, eu creio em Deus. Mas como? Peraí, eu sou cristão, mas não tomo ceia? Eu sou cristão, mas eu não congrego? Eu sou cristão, mas eu não tenho mentoria? Eu sou cristão, mas não tenho pastor? Então, não, pastor, e para mim ser cristão, eu tenho que ser de uma igreja? Tem que ser. O escritor aos Hebreus disse: não deixai de congregar como fazem alguns. Os irmãos já percebeu que tem pessoas que o pastor dele é da internet? Ele tem um pastor virtual. Ele tem uma pessoa na internet que ele admira e ele se declara cristão porque ele ouve aquela mensagem. Porque ele gosta daquilo. Não é proibido ouvir nenhuma mensagem. Agora, quem é ovelha tem? Quem tem ovelha tem? Isso é tão verdade que hoje você está num domingo de manhã numa santa ceia. Porque quem é ovelha tem pastor. E pastor prepara a mesa. Pastor usa pelo menos duas coisas. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas tem duas coisas que o pastor usa. Eu vou falar hoje sobre o tratamento do pastor com as ovelhas. Mas tem duas coisas que o pastor usa. Diga comigo assim: vara e cajado. Vamos lá, bem forte? Nós vamos descobrir quem é ovelha e quem não é. Primeiro, o cajado. Os irmãos sabem que o cajado é aquela... O cajado é assim, como se fosse o cabo de um guarda-chuva. Não é? Sim. Para que servia o cajado? Às vezes a ovelha caía. Às vezes a ovelha agarrava num buraco, num lugar. Entrava num lugar apertado, não conseguia sair. O pastor levava o cajado e puxava. A maneira do pastor tirar a ovelha do buraco era usando o cajado. O cajado era para conduzir as ovelhas. O cajado era para fazer com que o rebanho andasse em linha reta. O cajado era para isso. Mas e a vara?
vara é para isso. Sabe quando você descobre que uma pessoa não é ovelha? Quando ele não aceita a vara, ele não aceita correção, ele não aceita disciplina, ele não aceita exortação, ele não aceita ser chamado a atenção. Todo crente que é dono do próprio nariz não é ovelha. Toda pessoa que bate no peito e diz: quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero, eu ando o que eu quero, não é ovelha. A ovelha tem pastor. E tem ovelha, e tem pessoas que quer o cajado para ser salvo, mas não quer a vara para ser corrigido. Mas o Davi era tão ovelha que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Ele não diz que me atormenta, ele não diz que me faz mal, ele não diz que me machuca, ele diz que me... Porque quem é ovelha entende que até quando Deus chama a atenção, é um pai. Toda vez que Deus te chamar a atenção, lembra de você e seu filho. Quando você chama teu filho, franze o rosto, não faz mais isso, não gostei. Você lembra que você é assim com seu filho, porque você quer que ele seja uma pessoa melhor, você quer que ele seja um filho melhor, você quer que ele seja honesto, você quer que ele seja educado, você quer que ele seja bom na escola, você quer que ele seja bom na sociedade. Então todas as vezes que Deus te corrigir, não é porque Deus está te castigando, não é porque Deus não gosta de você, é porque Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Deus está fazendo de você uma ovelha melhor. Você está entendendo a palavra? Diga glórias a Deus. Então levanta a mão e diga: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele usava 3 coisas para cuidar das suas ovelhas. Ele usava o alcatrão. O alcatrão é uma das coisas usadas na antiguidade, ou mais usadas, para sarar feridas. Então era extraído do alcatrão aquela essência que era colocada na ovelha ferida, machucada, quebrada. Porque muitas das vezes a ovelha quebrava a pata, quebrava a perna, caía, se machucava. Por quê, pastor? Porque a ovelha não é perfeita. Você é ovelha, mas não é perfeito. Ovelha um dia pode cair. Ovelha um dia pode se machucar. A ovelha um dia pode se perder do rebanho, mas se ela é ovelha e aceita ser tratada, o pastor vai tratar essa ovelha. O pastor andava com um chifre de óleo puro, um vaso de óleo puro, que ele ungia a cabeça da ovelha. E ele sempre se preocupava em buscar água pura da fonte para as ovelhas que chegavam num aprisco cansadas e sedentas. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Vamos começar pela ferida. Muitas das vezes, uma ovelha caía e se quebrava, machucava a perna, ou entrava no meio de um garrancho, de um mato, de um arbusto. Muitas das vezes, por sua própria teimosia, a ovelha acabava se machucando. Mas o pastor tinha o alcatrão para tratar as feridas desta ovelha. Porque só tem um tipo de gente que vai ficar ferido para sempre. Diga para o teu irmão: o que não aceita ser tratado. Você tem que deixar Deus mexer na ferida, irmão. Você tem que deixar Deus mexer na ferida. Deus sabe que tem gente que é ovelha, mas está ferida. Tem gente que está ferida emocionalmente, sim ou não? Você conhece gente assim, crente, mas está chateado. Ele é crente, ele teme a Deus, mas ele está chateado. Ele está com amargura, ele está com rancor, ele está com raiva de alguém, ele está com fastio de igreja, ele está decepcionado com o ministério, com fé, com gente, com crente. Ele é uma ovelha, mas ele está machucado. Se essa pessoa se permitir e quiser continuar no rebanho, o pastor vai tratar essa ovelha ferida. E o bom do pastor, que o nosso supremo e sumo pastor, ele trata as feridas do corpo, ele trata as feridas da alma, ele trata as feridas do coração. Esse pastor, ele tem um bálsamo que chega onde os medicamentos não chegam, onde as terapias não chegam. Não, você está entendendo? Diga amém. Esse bálsamo de alcatrão curava a ferida da ovelha, e o pastor tratava até ela caminhar.
perfeitamente, até ela ficar boa novamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se a ferida é no corpo, se é na alma, se é no matrimônio. Eu não sei o que está acontecendo na sua família. Mas de uma coisa eu quero crer esta manhã, que você é ovelha. E se você é ovelha, tem bálsamo de Deus para a tua vida nesta manhã. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Jesus vai curar alguém de depressão esta manhã. O Supremo Pastor está dizendo: eu tenho bálsamo para a tua alma. Deus vai tratar, Deus vai chegar onde os homens não chegam, onde as palavras humanas não chegam. Deus vai tratar ovelhas feridas que estão com a perna quebrada. Pastor, que dificuldade para caminhar, que dificuldade para continuar, que dificuldade para andar com Deus. Pastor, eu tô ficando para trás, o rebanho está indo, eu estou ficando, eu sou ovelha, mas estou ferido. Deixa eu te dizer uma coisa, nem que seja necessário deixar 99 no aprisco, mas se você é ovelha, o pastor, se for preciso, vai te jogar nos ombros. Vai, se for preciso, o pastor vai te jogar nos ombros e vai levar você para o aprisco e vai colocar bálsamo na tua ferida. Quem quer receber bálsamo do pastor aqui esta manhã? Com a mão levantada por um minuto, feche os teus olhos e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus vai tirar esse rancor, Deus vai tirar esse sentimento ruim, Deus vai tirar essa fraqueza. A vitamina de Deus, a força de Deus, o sustento de Deus vai tocar a tua alma esta manhã. Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma ovelha sadia, uma ovelha forte, uma ovelha constante, uma ovelha que caminha firmemente com o rebanho. Deus está dizendo esta manhã que a ferida da ovelha Ele resolve. Porque o mais difícil você já é ovelha. Você reconhece que Ele é pastor, você reconhece que Ele é Deus, você reconhece que você é apenas uma ovelha do rebanho. E Ele vai tratar as suas feridas até você ficar são, até você ficar sarado. Quem acredita nisso, diga glória a Deus esta manhã. A primeira coisa é que o pastor trata as ovelhas feridas. Quem concorda que tem muita ovelha ferida? Quem concorda? Às vezes ela está tão ferida que ela fica para trás. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Possa ser que o ano passou, o Natal passou, o ano novo passou e ninguém sentiu tua falta. Ninguém te mandou Feliz Natal, Feliz Ano Novo, como você está. Mas o pastor, conferindo no rebanho, quando ele chega no aprisco, ele conta: 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 99. Ela não está aqui. Ele não está aqui. Eu vou fazer o caminho de volta. E a Bíblia diz que quando ele fez o caminho de volta, ele encontrou ela ferida e caída. Sabe o que ele fez? Percebeu que ela não conseguia caminhar sozinha. Porque ele sabe quando é manha, ele sabe quando é folga, ele sabe quando é pirraça, mas ele também sabe quando é ferida. Ele sabe quando a pessoa não vai porque não consegue, não dá conta. A Bíblia diz que o pastor pega ela e joga ela nos ombros. Não, a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que ele sente mais alegria por aquela que ele achou do que pelas 99 que já estão bem. Não, pastor, me explica melhor. Eu vou te explicar melhor. Quem é a ovelha aqui? Levanta a mão. Jesus está dizendo esta manhã: eu não vou te perder. Eu não vou te perder, eu vou te buscar. Eu vou atrás de você. Eu vou curar as feridas da sua alma. Eu vou colocar você no meio do rebanho sadia, curada, caminhando. O seu ministério não vai ficar parado, a sua fé não vai morrer, a sua fé não vai naufragar. Você vai ficar bem, diga glória a Deus. Você vai ficar bem. A primeira coisa é que o pastor trata as ovelhas feridas. Mas o pastor andava com azeite puro. E com este azeite, pastor Daniel, ele ungia a cabeça das ovelhas. Onde ele ungia? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Pastor, por que o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo? Isso é uma prática muito antiga e é feita até hoje. Porque existe alguns tipos de pastos, que existe fungos
bactérias, ovos e lavras de algumas moscas, e as ovelhas iam comer no pasto alheio. Sabe quando a ovelha, cansei de Bíblia, cansei de culto, cansei de ouvir palavra. Aí o inimigo consegue fazer igual fez com Ló. Ló olhou para as campinas do Jordão e disse: é lá que eu quero. E lá na frente ele teve que sair de lá fugido, porque Sodoma e Gomorra pegou fogo. E se eu disser para os irmãos que tem gente que é ovelha, mas está se alimentando, se nutrindo daquilo que não é para se nutrir, está se alimentando daquilo que não é para se alimentar, está comendo aquilo que não era para comer. Sabe o que acontecia com essas ovelhas? Essa lava subia pelas narinas, geralmente pelas narinas da ovelha, e ia para a cabeça da ovelha. E dentro da cabeça da ovelha ela gerava um verme. Lá em Minas Gerais, na minha terra, isso é muito comum. Isso é chamado de berne. Ele entra na cabeça, ele dá no corpo, ele enfia na carne. E aquele verme, ele é tão atormentador, o berne, que ele fica dentro, mordendo e mexendo. Então você imagina isso dentro da cabeça de alguém. Um verme dentro da cabeça da ovelha. A ovelha ficava desorientada. O que a ovelha ficava? O que a ovelha ficava? E por causa de estar desorientada, ela batia com a cabeça na cerca. Ela batia com a cabeça nas pedras. Ela rodava. Ela ficava perdida no meio das outras. Ela ficava atormentada. E se eu disser para os irmãos, que tem gente que é ovelha, mas está desorientado? E se eu disser para os irmãos que tem gente que é crente, mas ele está tão perdido? Já viu um cego no meio de um tiroteio? Ele não sabe mais discernir, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, se é para ir, se é para ficar, se é de Deus, se não é de Deus, se larga, se não larga, se fica, se vai embora, se vai, se não vai, está desorientado, batendo cabeça em tudo que é lugar, batendo em porta errada, tomando decisão errada, entrando em relacionamento errado, dizendo sim na hora que é para dizer não, dizendo não na hora que é para dizer sim, entrando em relacionamento, julgo desigual, fazendo o que não era para fazer. É ovelha, é de Deus, mas está desorientado.